Pessoal, belezinha? Hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso e muito relevante para as mais diversas redações que você for fazer, porque aqui nós vamos construir argumentos sobre o déficit habitacional no Brasil, tanto no passado quanto o déficit habitacional atual. Esse assunto, ele pode te ajudar a construir poderosos argumentos sobre, inclusive, outros temas, como, por exemplo, problemas urbanos no nosso país. Esse vídeo vai ser de vital importância, pois nós faremos aqui um apanhado histórico sobre a construção da urbanização brasileira. Vamos começar com a década de 60, então. Primeira coisa, na década de 60, o Brasil vivia o que nós chamamos de boom demográfico. Era um enorme crescimento populacional. Só para você ter uma ideia, durante toda a década de 60 e 70, o Brasil praticamente triplicou a sua população absoluta. Ou seja, crescemos quase 3 vezes o total de pessoas que existiam no Brasil durante a década de 50, em média. Esse cálculo é feito pelo IBGE. Então, quer dizer que o Brasil estava sofrendo, em termos demográficos, uma grande modificação. Como isso nos ajuda a entender o déficit habitacional no nosso país? Veja bem, a população brasileira, além de estar em franco crescimento demográfico, estava também sofrendo o que nós chamamos de fenômeno do êxodo rural. A população buscava emprego na cidade, buscava condições melhores de vida nas cidades, educação, saúde e etc. A população praticava então o seu êxodo rural. O mais intenso êxodo rural já vivido na história brasileira foi justamente na década de 60. Isso porque na década de 50, governos como o segundo governo do Getúlio Vargas e também como o governo de Juscelino Kubitschek investiram pesado em indústrias de base e também na rodoviarização do Brasil, a construção de rodovias por todo o país. A abertura de novas rodovias e o investimento em novas automobilísticas e também nas mais diversas indústrias pesadas e leves durante esses dois governos, o segundo governo de Getúlio Vargas e o governo de Juscelino Kubitschek, trouxe um grande crescimento da malha urbana brasileira e um interesse do brasileiro pela área urbana. Então é importante perceber que nesse momento nós temos uma efervescência de mudanças. Existe na década de 60 um intenso crescimento urbano brasileiro, levado a cabo por esse êxodo rural e também acompanhado, paralelo a esse boom demográfico. Por isso, o êxodo rural movimentou muito o setor secundário da economia. O setor secundário da economia é composto pela ideia da revolução urbana, porque ele está diretamente conectado com a urbanização e com a construção civil e com a indústria. O setor secundário da economia normalmente é aquele voltado para a indústria e para a construção civil. Justamente as duas grandes áreas de agitação no momento que estávamos vivendo no Brasil na década de 60. Então, com esse contexto histórico, você consegue perceber que a década de 60 brasileira, no Brasil, foi um momento no qual os governos, seja ele quais fossem, iriam necessariamente precisar de investir na construção civil, na construção de novas casas. A ditadura civil-militar no Brasil, a partir de 1964, então, constrói um programa do governo chamado Banco Nacional de Habitação, o BNH. O Banco Nacional de Habitação faria parte do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. O Sistema Financeiro de Habitação, fundado na década de 60 pela ditadura civil-militar, será o carro-chefe, será o motor, será aquilo que vai conduzir o programa de combate ao déficit habitacional no Brasil. Naquela época existia um absurdo déficit habitacional, justamente porque a população brasileira estava em franco crescimento demográfico e ao mesmo tempo praticando o êxodo rural. Muitas pessoas querendo ir morar na cidade.
Então nós estamos falando de um momento histórico de mudanças intensas que precisavam de programas intensos, entende? Então o governo da ditadura civil-militar começa a investir pesado nesse BNH. O BNH será sustentado pelos recursos do FGTS. O governo brasileiro pegará o dinheiro do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que já estava sendo construído justamente nessa época, ou seja, os trabalhadores depositavam certa parcela de seu salário no FGTS e o governo utilizava esse fundo para construir as novas habitações. O problema é que o programa do Banco Nacional para Habitação no nosso país, ele era um programa totalmente federal. Ele não era articulado com o setor estadual e muito menos com o setor municipal. Era um programa de construção em massa de casas, moradias de pouca qualidade. O material usado para construir as casas e o modelo arquitetônico, o modelo arquitetônico das casas era extremamente homogêneo e também de baixa qualidade. Isso trouxe uma grande crítica ao BNH e também, consequentemente, uma grande crítica ao próprio governo. Apesar disso, o BNH teve sim as suas vantagens e os seus benefícios. 25% de todas as moradias construídas no Brasil de 1964 a 1986, 25% de todas as moradias construídas nesse período foram financiadas, todas elas, por esse BNH, pelo Banco Nacional de Habitação. Ou seja, foi um projeto pesado e que financiou realmente moradia para muitas pessoas. O problema é que essa construção pesada, ela iniciou um endividamento do governo, ajudou o governo a gastar muito e ao mesmo tempo aumentar a inflação no Brasil na época e ao mesmo tempo construir moradias que eram de baixa qualidade. Esse processo criou uma consequência que foi a periferização dos grandes centros e a macrocefalia urbana. A macrocefalia urbana é a concentração de pessoas no mesmo lugar, na mesma cidade, e esse ambiente urbano não é acompanhado, o seu surgimento não é acompanhado pelo investimento em saneamento básico e em infraestrutura. Ou seja, grande concentração de pessoas no mesmo lugar que não tinham, então, acesso nem à infraestrutura, nem ao saneamento básico. Então é importante perceber que acabou a ditadura civil-militar brasileira e a partir dos anos de 1985 para frente, os anos de 86, 87 e também entrando aí na década de 90, o BNH já estava sendo profundamente criticado. O sistema financeiro habitacional continuará, mas o próprio BNH vai entrar em extinção. O programa era muito criticado pelo fato de gerar moradias precárias e gerar o que nós acabamos de falar, um processo de macrocefalia urbana, a formação de favelas. No Brasil, as favelas já vinham sendo formadas desde o início do século XX. A própria palavra favela é típica dos morros do Rio de Janeiro, uma planta que produz muitas favas, chamada de favela, típica dos morros do Rio de Janeiro, eram sempre decepadas, retiradas do território para que as pessoas que antes viviam nos grandes centros procurassem novos lugares mais baratos para viver e por isso os morros. Essas pessoas que viviam no meio do mato eram então chamadas de faveladas. Na verdade, o nome correto e mais técnico para a favela é aglomerado subnormal. Pode anotar aí, é aglomerado subnormal. Pois é, justamente durante todo esse momento de êxodo rural, de grande urbanização brasileira, porém totalmente descontrolada, pouco coordenada e ao mesmo tempo com uma qualidade muito baixa, no momento no qual o Brasil vivia o seu boom demográfico, um momento confuso de grandes transformações, trouxe ao Brasil uma grande herança, a herança da favela, a herança de um processo de favelização. Vamos discutir aqui, por exemplo, apenas sobre o estado de São Paulo. Durante a década de 1970, apenas 1% de toda a população que vivia no estado de São Paulo vivia em áreas consideradas favelizadas.
Após a década de 70, estamos falando agora do século 21, em 2001, mais de 20% da população que morava no estado de São Paulo já estava vivendo em favelas. Só para você ter uma ideia também do macro, né? Durante toda a década de 90, a população brasileira, o total da população brasileira, teve um crescimento de 15%. Porém, o número de pessoas que vivem em favelas durante a década de 90 cresceu em 84%. Ou seja, o combate ao déficit habitacional brasileiro está diretamente conectado com a produção de favelas também. Você está fazendo o link na sua redação? Você, por favor, construa esse argumento. A própria maneira como o Estado brasileiro desenvolveu para combater o déficit habitacional foi justamente uma das grandes contribuições para, infelizmente, o surgimento em massa de favelas no nosso país. Isso porque foi um projeto coordenado de cima para baixo, um projeto imposto pelo governo federal, sem articulação com os estados e municípios. Durante a década de 90, é justamente isso, porém, que o governo Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso tentarão fazer. Uma verdadeira articulação com os estados e os municípios, tentando, pessoal, colocar a responsabilidade de combate ao déficit habitacional, ou seja, a falta de casa, a falta de moradia para os brasileiros, em responsabilidade também para os estados e também para os municípios. O problema é que o governo Collor e também o governo Itamar, mas principalmente o pequeno período do governo Collor, será muito criticado pela corrupção. Curioso que o próprio governo Collor se elegeu falando que era um verdadeiro caçador de marajás, iria eliminar a corrupção no Brasil e acabar com os políticos corruptos. Ironia do destino, ou simplesmente uma mera revelação da verdadeira identidade do governo Collor, ele foi profundamente combatido justamente no seu programa habitacional, por ter praticado às claras um grande desvio de dinheiro do grande processo que estava sendo construído no Brasil de construção de novas habitações. O dinheiro continuava saindo do FGTS e de alguns outros recursos privados a partir de agora no governo Collor. Acusado de grande corrupção, o programa habitacional brasileiro foi paralisado. E, infelizmente, durante quase toda a década de 90, o nosso Brasil ficou sem investimento pesado no combate ao déficit habitacional. Ainda assim, temos agora o surgimento do século XXI e as perspectivas mudam com o governo Lula e a fundação do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades será fundado durante o governo Lula, mas é verdade, ele foi herdeiro de um programa que já era do governo Fernando Henrique Cardoso. Precisamos ser, nessa análise, bastante imparciais. O programa de combate ao déficit habitacional, chamado Ministério das Cidades, que foi um verdadeiro ministério para pensar a vida urbana brasileira, foi, na verdade, construído e pensado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Lula, porém, deu uma continuidade bastante expressiva a esse movimento. O Ministério das Cidades, ele tinha como prioridade pensar o combate ao déficit habitacional brasileiro, mas principalmente uma articulação com os estados e com os municípios. Construiu-se, então, uma cultura de construção de habitações na prática do mutirão. O governo lançava uma verba, um orçamento para as famílias, pagando, por exemplo, 50%, 60% de suas moradias, e as famílias arcavam com o resto. No formato mutirão, amigos, familiares, vizinhos, todos juntavam na construção de casas. Isso aconteceu em vários estados e em várias cidades do Brasil. Porém, isso ainda não era suficiente. O déficit habitacional brasileiro está diretamente conectado com a concentração de terras. Infelizmente, o Brasil está entre os 3 países que mais concentram terras do planeta. Fica difícil você ter a construção de novas habitações em um país no qual a população não tem acesso à terra. Infelizmente, desde 1850, com a Lei de Terras, o metro quadrado no Brasil é um dos mais caros desse planeta. É muito difícil a população de baixa renda ter terras.
O programa de construção de habitações da ditadura civil-militar também teve uma outra herança nesse sentido. De todos os recursos propostos por esse programa, 79% de todo o dinheiro foi apenas para as famílias de média renda. Famílias com mais de 6 salários mínimos receberam 79% de todo o recurso do BNH, do antigo Banco Nacional de Habitação. O sistema financeiro habitacional brasileiro, portanto, financiou a construção de casas para famílias com renda média e não famílias com baixa renda. As famílias com até 3 salários mínimos receberam apenas 8% dos recursos que eram destinados para a construção de novas habitações. Isso significa que apenas a classe média brasileira recebeu os grandes recursos do governo. Infelizmente, isso não mudará, porém, com um novo programa fundado também durante o governo Lula e continuidade durante os governos da Dilma, chamado Minha Casa Minha Vida. Agora, nós já estamos no século XXI e a grande perspectiva seria construir uma nova perspectiva para a área urbana, criticando esse modelo extremamente imposto pelo governo federal, um modelo que traria um investimento sempre de cima para baixo. Agora, tentamos passar a pensar passar essa responsabilidade para o Estado e para os municípios. Foi uma luta do chamado Ministério das Cidades, que tentou defender a então conhecida responsabilidade da propriedade privada. O que é a responsabilidade da propriedade privada? Ela é um conceito fundado na Constituição Federal de 1988, dizendo que toda propriedade privada no nosso país precisa de ter uma responsabilidade social, ou seja, ela precisa de ser pensada coletivamente. E então, algumas propriedades poderiam ser repensadas. Ou seja, se você é um indivíduo que tem uma grande propriedade, mas não usa, o governo pode acabar tentando fazer uma espécie de reforma agrária na sua propriedade, distribuir essa sua propriedade e cobrar multas a você que não está usando a sua propriedade. A ideia de cobrar multas e de cobrar das pessoas que têm muitas terras, mas não usam, nasceu justamente com a Constituição de 1988, uma nobre iniciativa para o combate à concentração de terra. Essa iniciativa esteve também, então, direcionando o pensamento do Ministério das Cidades, fundado, então, em 2003. O Ministério das Cidades, junto com a Caixa Econômica Federal e, mais uma vez, o FGTS, continuariam então a reger os programas de combate ao déficit habitacional no Brasil. O Minha Casa Minha Vida foi um aparente sucesso. Por muito tempo foi realmente um grande sucesso. O Minha Casa Minha Vida conseguiu, até hoje, ou até o ano de 2018, anote aí, construir casa para 7% de toda a população brasileira. É muita coisa. O programa Minha Casa Minha Vida, então, construiu 7 casas para 7% da população brasileira. É muita gente, mas ainda assim não foi suficiente. Um dos grandes problemas do Minha Casa Minha Vida é que ele construiu, mais uma vez, um programa habitacional meio sucateado. A qualidade das moradias era ruim, as moradias eram baratas. E, mais uma vez, a maior parte das moradias construídas foram para a classe média e não para a classe com menos de 3 salários mínimos. Um grande problema, então, as periferias se isolaram. As construtoras do Minha Casa Minha Vida tentaram construir habitações nas periferias, porque são terrenos mais baratos. E isso aumentou a ideia de que as casas estariam sempre na periferia, exilando a população pobre dos grandes centros. Houve uma nobre iniciativa de uma urbanista na época chamada Maricato. A doutora Maricato, doutora porque ela tem doutorado, ela começou a construir a ideia de que a Caixa deveria proibir que as cidades permitissem a construção de moradias nas áreas rurais. Assim, o Minha Casa Minha Vida estaria obrigatoriamente conectado com os centros urbanos, fazendo uma cidade mais compacta e mais integrada. Porém, os municípios conseguiram expandir o perímetro urbano para as áreas rurais, chamando fazendas inteiras de áreas rurais, só para que as construtoras aceitassem construir os prédios e as casas
justamente em áreas rurais, porque são mais baratas, e dizendo que aquilo ali é uma área urbana. Uma espécie de grande corrupção. Infelizmente, então, o Minha Casa Minha Vida foi tomado muitas vezes por milícias, por traficantes, casas que foram construídas criando, na verdade, novas ilhas de periferia. Apesar de todos esses problemas, o Minha Casa Minha Vida trouxe sim um combate ao déficit um combate ao déficit habitacional. Porém, ainda, o Brasil é um país favelizado, justamente pelo modelo de combate ao déficit populacional desenvolvido desde a ditadura civil-militar. Um combate ao déficit populacional que visa apenas a classe média. A classe menor no Brasil, a classe baixa, com menos de 3 salários mínimos por família, é uma classe que até hoje não recebe muita atenção dos programas do governo. Uma nova iniciativa, talvez, e por isso positiva, seria as parcerias públicas-privadas. E pequenas empresas, pequenas construtoras, fazendo parcerias com as famílias, na ideia de financiar suas casas. Isso vem acontecendo atualmente e é uma solução interessante. Uma parceria entre a iniciativa privada de pequenas empresas, de pequenas construtoras com algumas famílias espalhadas pelo Brasil. O Minha Casa Minha Vida também teve algo positivo. Ele ajudou a economia brasileira a se aquecer num momento no qual o mundo estava vivendo uma crise internacional avassaladora nos moldes crise de 29. A chamada crise do mercado imobiliário de 2008, que foi iniciada nos Estados Unidos, você deve muito bem lembrar, avassalou o mundo inteiro. E o Minha Casa Minha Vida fez com que o mercado brasileiro estivesse aquecido, com um setor secundário da indústria e da construção civil. E com isso o Brasil criou uma verdadeira barreira à grande crise. Isso ajudou, então, o Brasil a combater uma própria crise econômica, é importante lembrar. Mas ainda assim, o Minha Casa Minha Vida ainda não é o bastante. É bom lembrar, então, que o Brasil continua sendo um país de grandes favelas. A Rocinha é a 9ª maior favela do planeta. E nós precisamos sim combater o déficit habitacional hoje. Hoje nós temos uma demanda por casas que são de 7 milhões,7. Ou seja, 7 milhões e 700 mil pessoas ainda precisam de casa hoje no Brasil. Casa, moradia, casa própria. Isso porque o déficit vem aumentando. O déficit habitacional no Brasil vem aumentando, porque atualmente estamos vivendo uma espécie de dificuldade econômica que aumenta o preço do aluguel. O aumento do preço do aluguel vem, então, aumentando o interesse das pessoas pela sua casa própria. Por isso é muito importante verificarmos que, hoje, o déficit habitacional ainda é um grande problema. E precisamos solucionar esse problema com um atendimento às pequenas famílias. Precisamos de dar atenção às pequenas famílias. E sim, assistencialismo do governo, mas também em parceria com as empresas privadas. Beleza, pessoal? Esse é um assunto maravilhoso, sério e muito importante. Se você gostou dessa exposição de conteúdo tão profundo que eu acabei de fazer, dá uma olhada lá no meu canal para mais vídeos. Prof. Felipe QC, lá no YouTube. Beleza, pessoal? Beijão e até a próxima!